noite a todos. Boa noite aos nossos companheiros que nos acompanham pela internet nessa noite. E sejam todos muito bem-vindos mais uma vez em nossa casa. Nessa noite aí, um pouquinho frio, né? Mas estamos aqui para aquecer o nosso corpo nesse ambiente, mas principalmente aquecer os nossos corações, o nosso espírito, né? Através do conhecimento e através dessas energias maravilhosas que temos aqui nessa casa. Vamos aqui aos nossos lembretes, né? A nossa casa tem atividades todos os dias, né? Nós temos horários diversos. No domingo é às 10 da manhã. E nós temos também todas as nossas informações aqui fora no nosso mural ou no nosso site, que é o Casa do Caminho Santana, tudojunto.com.br. Né? Nós temos o plantão de atendimento, é meia hora antes de cada palestra, né? Esse plantão nós temos todos os dias. É um atendimento fraterno, né? É uma orientação, né? Um auxílio a todos nós, né? Que precisamos, não só aqueles que vêm na casa a primeira vez, todos nós, né? Que participamos da casa, né? Que estivemos aí, né? Por um momento mais difícil, precisando de orientação, de um tratamento, nós temos o plantão de atendimento todos os dias, sempre meia hora antes do passe. Na sexta-feira, nós temos o grupo de atendimento espiritual aos dependentes químicos, né, do tabagismo, álcool, né? Esse trabalho da sexta-feira, ele se estende também aos familiares, né, aos codependentes. Então, todos nós que tivemos aí, né, com alguma dificuldade, com algum irmão, né, na família, algum irmão muito próximo, convidemos nessa pessoa, ou então vamos, né, vir também fazer o tratamento por ele, né? Nós temos tratamento à distância na sexta-feira, é um tratamento muito bom. Temos os grupos, o passe, né? Temos aqui um psicólogo. E nós queremos agradecer a todos os nossos companheiros que nos ajudam a manter a nossa cesta básica, né? São 640 quilos de alimentos que são distribuídos às famílias, né, que são cadastradas todos os meses, né? A nossa próxima cesta vai ser dia 10 de dezembro. Já passou. Falha nossa. A nossa próxima cesta, né, gente, para janeiro, né, a 10 de dezembro já passou. E nós estamos pedindo desde já, né, leite em pó, arroz, óleo, açúcar, né, e macarrão, né, que são os itens principais da cesta. Então, quem puder, né, continuar colaborando, né, nós agradecemos, né, para manter aí o auxílio a essas famílias e essas crianças carentes. Nós vamos ter agora do dia 21 ao dia 23 de abril, né, no começo do ano, a nossa viagem para Sacramento e Araxá. É uma viagem de 3 dias, né, lá em Minas, lá no berço da doutrina espírita, né? Eu tive a oportunidade de uma vez, né? Alguns companheiros aqui conseguem aí quase todos os anos. Então, realmente, gente, é uma viagem maravilhosa, muito boa, né? Essa viagem está no valor de R$750, né? É parcelado. Então, aqueles que quiserem, né, participar desse passeio, só conversar aqui com um, né, dos dirigentes, trabalhadores da casa aqui, tá bom? Eu acredito que os nossos lembretes são esses. Então vamos nesse momento elevarmos o nosso pensamento ao mais alto, trazendo sempre a figura de Jesus, o nosso mestre querido, e assim agradecendo a Deus, o nosso Pai de amor e bondade. Agradecemos por tudo, por nos criar, por sabermos, Pai amado, que somos imortais. Agradecemos, Pai querido, a oportunidade bendita de estar mais uma vez presente nessa escola divina, o nosso querido planeta Terra. Obrigado, Pai querido,
pelo esse Consolador prometido por Jesus, que nos ilumina e principalmente consola as nossas dores, nos fortalece no nosso sofrimento. Nós agradecemos, Pai querido, por estar mais uma vez nesse ambiente iluminado. Agradecemos aos companheiros do Plano Maior, que desde várias horas aqui se fazem presente, preparando, harmonizando esse ambiente e já cuidando de cada um de nós desde o momento em que aqui adentramos. Rogamos a Ti, Pai querido, que nos fortaleça, nos ilumine, para que possamos nessa noite conseguir deixar ali do lado de fora daquela porta as nossas preocupações. Conseguimos deixar por um momento os nossos problemas do lado de fora, para que possamos assim nos deixar envolver por essa paz, por esse equilíbrio, e que possamos ouvir com muito amor, com o nosso coração, a nossa palestra de hoje. Que assim seja, Pai querido, e graças a Deus. O nosso companheiro Christian vai falar com nós hoje sobre a virtude da coragem. Boa noite a todos, que alegria, né? Mais uma vez nós estarmos aqui reunidos e o tema de hoje é muito oportuno e nós já começamos muito bem, né? Vencendo com muita coragem o frio atípico do nosso mês de dezembro aqui em São Paulo, para buscar realmente esses momentos únicos na nossa vida. Momentos esses em que buscamos o alimento para nossa alma, aquele fortalecimento interior, aquelas boas palavras que nos auxiliam a enfrentar os desafios do dia a dia. E sem dúvida, desafios hoje, em tempos que estamos vivendo, que demandam muita coragem. Mas é preciso lembrar que coragem essa sempre foi necessária. Não só nos dias atuais. Quantos e quantos companheiros nossos, lá no começo da humanidade, desbravaram cenários bem piores, o desconhecido, matas fechadas, animais até então ferozes e desconhecidos, foram se desenvolvendo em sociedade, até que chegássemos aqui hoje. Sem dúvida, precisou de muita coragem. Coragem essa que é inerente de todos nós. Todos nós, em certo grau, enfrentamos a vida e, a depender da forma como nós encaramos, nós vamos obter aquele êxito tão necessário. Nós estamos vivendo tempos hoje, sem dúvida, muito difíceis. Tempos em que nós vemos algumas mudanças tão necessárias que precisam acontecer. É uma verdadeira fase de transição mesmo, que já foi anunciada. Nós estamos vendo como se estivéssemos em nossa casa recebendo uma visita ou indo visitar algum parente, algum amigo. Encontramos aquele momento de faxina, as coisas todas fora de lugar, as cadeiras em cima da mesa, os objetos ali deslocados. Nós olhamos aquilo, vemos aquela situação ali meio incômoda. É o que nós estamos vivendo hoje. Parece que realmente as coisas estão um pouco fora do lugar. As coisas estão acontecendo com uma velocidade e muitas vezes nós não conseguimos parar no avançar do nosso dia a dia para refletir um pouco mais acerca da nossa vida, como nós estamos aproveitando o nosso tempo, as preciosas horas. É certo que o Espiritismo nos traz uma consciência consoladora, nos traz uma amplitude maior, que nós conseguimos enxergar a vida com uma ótica diferente. Nós conseguimos encontrar
o verdadeiro sentido para a nossa vida, nessa realidade que vivemos, que somos sim espíritos, espíritos imortais, que em determinado momento fomos criados, ali simples, ignorantes, e a depender da nossa conduta durante a nossa vida, nós fomos construindo essa nossa realidade. Hoje nós somos o efeito de tudo isso, da qual a única causa somos nós mesmos. Nós somos os únicos responsáveis pelo nosso destino. Ainda que pensemos que determinadas pessoas que passam pela nossa vida podem ter determinado papel de destaque e podem até ser considerados como causadores, mas não. Nós sabemos que tudo aquilo que acontece em nossa vida, nós somos os responsáveis. E tudo aquilo que vem para nós, ainda que nós não conseguimos alcançar uma significação na vida atual, tem um sentido maior. Muitas vezes fruto daquilo que nós fizemos em existências passadas e que hoje nós estamos aproveitando, colhendo, né, aquilo que plantamos, colhendo essa oportunidade de aprendizado, oportunidade preciosa para todos nós. Nascemos naquele lugar que precisamos nascer, vivenciamos ao lado daquelas pessoas aquilo que precisamos vivenciar, mas quão poucos são aqueles que conseguem sair dessa energia negativa do dia a dia, de tudo aquilo que parece nos atolar ali, e refletir um pouco mais nessa consciência maior, nessa consciência universal, de algo a mais em nossas vidas, em buscar um propósito maior, de tentar compreender qual que é o nosso verdadeiro papel nesta sociedade, neste momento em que estamos vivendo. E é interessante que para tudo isso, o convite chega para nós hoje com a coragem. Coragem essa que ela com certeza está associada à confiança, à fé. Porque se hoje nós já compreendemos que tudo que vem para nós é para o nosso bem, e não poderia ser diferente, porque hoje nós já temos a consciência de um Deus amoroso, bondoso, infinitamente justo e bom, que não permitiria que nada acontecesse conosco se não fosse para o nosso bem. Quando nós partimos desse pensamento, dessa premissa, se assim podemos dizer, as coisas parecem se aclarar de tal forma. Nossa, eu sempre pensei que aquilo aconteceu na minha vida, eu nunca entendi bem, mas nós vamos começar a observar nos nossos atos, mas acima de tudo, nos nossos pensamentos e sentimentos, dentro de todas as situações que rodeiam ali o nosso dia a dia, para começar a compreender o porquê que essas coisas acontecem. Porque naturalmente, tudo aquilo que vem para nós, se é para o nosso aprendizado e para o nosso bem, é porque precisamos exercitar aquela fraqueza, aquela dificuldade. É um caminho, é o caminho do aprendizado natural. Muitas vezes nós espíritas pensamos em missões, em auxílios em geral para aquelas pessoas carentes. Sim, sem dúvida, estar ao lado do bem, buscar esse caminho do bem, auxiliar o próximo nos fortalece. Mas nós sabemos que acima de tudo o nosso maior compromisso é conosco mesmo. É ter a coragem de enfrentar a nossa realidade. É ter a coragem de desbravar aquele nosso conteúdo interior e de reconhecer em nós, com humildade, todos os nossos defeitos, nossos vícios, tudo aquilo que ainda provoca tamanha desarmonia na nossa vida. É interessante que se ainda hoje nós vivemos um turbilhão de emoções, se ainda hoje nós oscilamos, é porque sem dúvida estamos nos sintonizando com aquilo que ainda é conteúdo nosso, aquilo que ainda fala mais forte em nós. Quantas vezes não ouvimos que diga onde está o teu tesouro, ali está o seu coração, aquilo que nós queremos. Por quê? Porque nós buscamos, nós nos sintonizamos, nós vamos atrás daquilo que faz algum sentido para nós. Quando nós colocamos toda a nossa coragem na confiança de que é o material, é aquela vivência de momento, é o mais importante para mim, é o galgar aquela situação, ou é o alcançar aquele emprego, ou apenas restringir a um bem material, uma situação, nós vamos perceber que quando nós alcançamos aquilo, parece que não preenche. Pode ser algo momentâneo. Sim, uma realização é importante. Tudo faz parte da nossa vida, do nosso aprendizado, e essas conquistas, elas vão construindo a nossa história.
Mas é preciso compreender que a nossa realidade é muito maior que isso. Qual que é a nossa verdadeira essência? O que nós precisamos fazer para chegar até esta conquista? Realmente, quando nós paramos para observar que muitas vezes nós ultrapassamos nossos valores, nossos escrúpulos, para alcançar determinadas coisas que depois nós vamos olhar para trás e vamos ver que desperdiçamos um tempo precioso. Que muitas vezes na simplicidade das coisas do dia a dia estava a nossa verdadeira felicidade. Na vivência daqueles momentos únicos com a nossa família. De apreciar, nem que seja um frio de uma noite do verão, nem que seja aqueles pequenos momentos em que eu consigo andar descalço pela grama, apreciar o pôr do sol, o nascer do sol, a natureza, as árvores. É preciso lembrar que nós, como seres mais inteligentes da natureza, muitas vezes nos comportamos de forma contrária. Nós olhamos as flores desabrocharem com o sol. Nós vemos os passarinhos cantando, os animais, como se agradecendo aquele novo dia, aquela página em branco de uma nova vivência, e nós acordamos de que forma? Muitas vezes mal-humorados, desesperados, já com aqueles pensamentos, mais um dia de trabalho, mais um dia disso, daquilo, nossa, aquele trânsito terrível que eu vou ter que enfrentar. Quando nós colocamos aquele pensamento naquele nosso dia, nós nos esquecemos que aquilo gera uma força e nos atrai. Aquilo cria a nossa realidade. Ao contrário, quando nós, seres inteligentes, poderíamos acordar de bom humor, alegres, por ter mais uma concessão divina, mais um dia, mais uma oportunidade de aprendizado. E assim é a nossa vida. Se somos seres imortais, por que tamanho imediatismo de nossa parte de queremos resolver tudo naquele momento? Cadê a coragem da paciência para nós? Da sabedoria, da serenidade, de reconhecer, de saber qual é o momento certo de agir, de saber enfrentar os desafios do dia a dia com coragem. E eu falo desafios e não problemas, porque normalmente o problema ele sempre aparenta ser maior. Quando nós falamos em desafio, nós falamos em obstáculo, em superação. É uma atitude que nós buscamos para enfrentar aquilo, para vencer aquilo. E é dessa forma que nós, encarando o nosso dia a dia, com essa coragem, com essa confiança, com essa fé em Deus, na sabedoria divina e na proteção que nós temos, todos nós, sem exceção, de Deus, da espiritualidade amiga, dos nossos mentores, que tanto zelam por nós, que tanto compartilham desses momentos, mas nós, como verdadeiras antenas, ao que nós estamos nos sintonizando? É interessante nós observarmos hoje a tecnologia. Ela é muito boa. Quantas comodidades foram trazidas para nós por essas pessoas que tiveram a coragem de desbravar a tecnologia e os meios de locomoção, os controles remotos, telefone celular. Hoje nós estamos conectados com o mundo em segundos. Ao mesmo tempo que isso pode trazer uma velocidade incrível a informação, também pode nos trazer a negatividade, nos deixar quantas vezes em desequilíbrio, porque é natural. Se estamos vivendo hoje num mundo de provas e expiações, qual que será a maioria dos pensamentos e dos sentimentos? Será que a maioria das notícias elas virão de amor, de fraternidade, solidariedade, de companheirismo, de boas ações? É claro que aproximando o Natal nós vemos mais isso. Ações, solidariedade, fraternidade, mesmo nos locais de trabalho onde estamos. As pessoas se mobilizam, se lembram nesse momento. Mas, no geral, quais são as correntes que quase sempre nós recebemos da política, dos crimes, de tudo que está acontecendo por aí? E quando não, nós estamos divulgando isso, nós estamos entrando nessa energia e de alguma forma desperdiçando momentos que nós poderíamos estar buscando uma boa leitura, um bom papo, emprestando um ouvido para aquele amigo, para aquele irmão, para aquela pessoa que está precisando conversar com a gente. As pessoas chegam para conversar conosco, a gente já fica naquela agitação
já meio desesperado, 2, 3 minutos de conversa, já quero sair dali, quero ver o celular, o WhatsApp já está tocando ali, eu preciso ver. Então, a vida foi ganhando uma dimensão, nós começamos a perder essa sensibilidade nossa de nos relacionarmos em sociedade, em família. E é interessante nós refletirmos sobre isso, porque são nessas questões que hoje demandam a nossa maior coragem. A coragem de nós enfrentarmos nós mesmos e realmente tentarmos encaixar na nossa vida, na medida do possível, o bem, o amor, a transformação interior. Essa edificação do reino de Deus que Jesus veio ensinar para nós, quando nós conseguimos nos harmonizar com as leis divinas, com a lei de justiça, de amor, de caridade, quando nós conseguimos fazer do bem um modelo de conduta, mas acima de tudo um exemplo, uma vivência. Quando nós conseguimos reproduzir aquilo que nós estamos aqui hoje falando e pensando. Muitas vezes nós falamos, nós orientamos, mas tão pouco nós fazemos, tão pouco ainda hoje nós exemplificamos. Vivemos em sociedade, todos nós, sem exceção, escolhemos esse modelo de vida para nós, como uma oportunidade de aprendizado, como um compromisso que assumimos antes de aqui chegar. Com qual finalidade? Aprendemos com aqueles que estão conosco, e nessa troca, cada dia mais buscar um crescimento. Sabemos que todos têm algum conhecimento para ensinar, e todos nós temos muito a aprender. E qual não é, na maioria das vezes, a nossa arrogância, a nossa soberba em achar que já sabemos tudo, que somos os donos da verdade, que ditarmos realmente aquilo que o outro deve ou não fazer? Será que realmente o nosso pensamento, a nossa forma de agir, as nossas escolhas são melhor para o nosso próximo? Quantas vezes nós nos preocupamos muito mais com a vida do outro e esquecemos tanto da nossa? Somos tão frágeis, temos tantas fraquezas ainda, mas estamos ali diariamente apontando o dedo. Como eu aponto o dedo se ainda sou tão frágil, se ainda erro tanto? Todos nós lembramos daquela passagem de Jesus que é muito característica para nós. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados, não é? O que ele disse para a mulher adúltera. E qual não foi aquela reação ali de todos que estavam a condenando? Primeiro os mais velhos, depois os mais jovens foram soltando as pedras. Ninguém sem pecados. O único que não tinha pecados, que poderia de alguma forma ali julgá-la, disse: está vendo? Aqueles que queriam te julgar, te condenar, não tem mais ninguém aqui. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Agora, não sabemos se ela prosseguiu com a coragem de não pecar mais. Assim como todos aqueles que de alguma forma foram curados por Jesus, que receberam também pelo seu merecimento aquelas curas, será que naquela frase de Jesus, vai e não peques mais, tiveram essa coragem de enfrentar realmente as suas imperfeições e não mais errar? É claro que se nós pensarmos e raciocinarmos dentro da nossa realidade, mundo de provas e expiações, nossa realidade ainda é de imperfeição. É claro que ainda hoje nós vamos oscilar, é claro que ainda hoje nossos pensamentos vão estar muitas vezes ligados no bem, na nossa família, naquelas coisas que nos fazem bem, mas em maior parte, com certeza, naquilo que ainda hoje está ali inerente a nós, que cala mais fundo. E se nós lembrarmos Paulo, em uma das cartas dele, ele vai nos revelar: aquilo que quero não faço, mas aquilo que não quero, isso ainda faço. É o conflito interior, aquele bom combate que nos é lembrado a todo momento. Inclusive ele e todos nós enfrentamos isso. Quando nós alcançamos essa consciência espiritual de que nós precisamos buscar o caminho do bem, que apesar de nós não aparentarmos para o nosso próximo aquilo que nós fazemos, os nossos pensamentos, sentimentos, que são temporariamente escondidos em nós, porque muitas vezes não exteriorizamos ele em palavras, em ações, mas basta o pensar para revelar a nossa condição ainda de seres imperfeitos. E o pensamento nos liga.
aquilo que nós assistimos, a forma como nós nos sintonizamos nos programas de televisão, no grau, na natureza de conversa que nós exercitamos. Tudo aquilo que fazemos vai construindo a nossa realidade. E quando nós olhamos a nossa vida, muitas vezes atribulada, tumultuada, nós não paramos para observar que nós somos os maiores causadores disso. Esquecemos disso. Esquecemos de parar tudo quando parece sufocar, quando parece que nós estamos andando dentro da água, com aquela dificuldade de pensar. Olha, realmente, de pensar no que nós estamos pensando, de realmente refletirmos, de buscarmos através da oração uma ligação maior com Deus, com a espiritualidade maior, com aquela força superior que realmente vai nos auxiliar a sair daquela energia negativa e buscar um caminho diferente. Vai realmente só quando nós paramos para fazer uma meditação, para observar os nossos pensamentos e perceber aquilo que estamos pensando e muitas vezes o porquê que nós estamos tão aflitos, tão angustiados, com aquele nosso sentimento imediatista de querer resolver aquela situação naquele momento, mas nem sempre aquele é o momento que aquilo vai ser resolvido. Quantas vezes nós nos esquecemos que nem tudo depende de nós? Quantas coisas acontecem porque tem que acontecer? Porque faz parte do nosso processo de aprendizado. E não é porque nós tenhamos aquela consciência, porque eu fiz isso ou fiz aquilo. Todas essas questões de passado ou daquilo que envolve a nossa vida são muito relativas. Muitas vezes vem inclusive a título de aprendizado porque nós escolhemos passar por aquilo justamente para nos fortalecer ainda mais, porque já estamos numa condição de buscar um aprendizado maior. Mas é interessante tudo isso. E o texto de hoje ele vem nos falar justamente disso. Ele fala que a coragem é uma virtude. E cita diversos casos em que o homem precisou de coragem para enfrentar os abismos, navegar nos mares, descobrir o céu, conquistar a lua e etc. Mas que existem muitas formas de coragem. Mas que a principal coragem é aquela de viver com dignidade, com honestidade, no caminho do bem. Que é aquela da certeza maior da criatura aceitar os próprios erros no caminho que empreende e receber as críticas com humildade. Mas como é difícil, né? É aquilo que nós conversamos um pouco. Como é difícil nós encararmos com humildade aquelas críticas que chegam para nós. Muitas vezes aquelas pessoas próximas a nós ficam receosas de falar aquilo que elas pensam. Muitas vezes elas escolhem palavras, minimizam as coisas, porque sabem que ainda hoje nós nos melindramos, nós não sabemos ouvir. Quando uma pessoa chega para você e fala, olha, você é muito duro, olha, isso que você fez não foi caridoso, olha, você não deveria falar dessa forma. Quando começam a apontar para nós aqueles nossos erros, aquilo que cala mais fundo em nós, ó, você é muito materialista, olha, você só pensa nessas questões ou naquilo. Mas são realmente essas pessoas que muitas vezes têm a coragem de enfrentar muitas vezes a nossa negativa pelo nosso bem, que deveriam ser mais valorizadas por nós. Porque tem tantos amigos, ou que se dizem amigos, que vêm, nos abraçam e nos apoiam em atitudes tão ruins, em coisas tão negativas que estamos fazendo, e não tem muitas vezes a coragem de enfrentar o amigo para falar aquilo que ele precisa realmente ouvir, para chamar a pessoa à realidade, à consciência e falar, olha amigo, você está errando, você não está no caminho certo. E qual não é a nossa reação? Enfrentamos com humildade? Não. Com orgulho, com muita vaidade. Você não é meu amigo. O verdadeiro amigo apoia, acolhe, abraça. Claro, acolhe, abraça. Mas também pontua, também fala quando é necessário. Também mostra o caminho. Procura conduzir de forma correta. E realmente essa coragem é uma coragem difícil. Coragem essa de nós auxiliarmos, falarmos aquilo que é necessário, e coragem essa também de nós recebermos com humildade. Talvez até a de receber a mais difícil. Se nós encarássemos a vida com mais humildade, seria tão fácil. As pessoas chegariam para nós e apontariam, olha, eu acho que você está fazendo isso errado, aquilo.
Ao invés de nós recriminarmos a pessoa, nós aproveitaríamos aquela informação para reavaliar a nossa vida e para amoldar a nossa conduta naquilo que parece ser o mais correto, porque nem sempre ali no dia a dia, no enfrentar dos desafios, nós temos a serenidade, a calma para valorar e apreciar as situações como uma pessoa muitas vezes de fora, que não está ali envolvido, que não está com as suas emoções afloradas naquela situação, pode nos trazer. É interessante. É interessante nós pararmos para observar e tentar vislumbrar quantas atitudes nossas dependem de coragem. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Momento esse que parece que nos faz um convite cada dia mais forte de mudança, de reforma, de reconstrução, de ressignificação da nossa vida. De realmente nós começarmos a observar aquilo que faz um sentido maior. É muito interessante isso. E ele fala: é preciso muita coragem para reconhecer as próprias deficiências e se decidir pela mudança salutar. É necessário ser muito corajoso para lutar contra os vícios das drogas, do álcool, vício da crítica destrutiva, da inveja constante, do egoísmo que isola. É preciso ser corajoso para fazer tudo o que está ao alcance a fim de se corrigir. Mas se corrigir com paciência, a coragem de se corrigir com paciência, reconhecendo os nossos limites. Será que vamos mudar do dia para a noite completamente? Não. Será que é hoje, amanhã? Quantas vezes nós demoramos anos para reconhecer que erramos em determinada atitude? E depois que reconhecemos, quanta coragem é preciso para corrigir aquilo? E quantas vezes já nem é mais possível corrigir? Porque aquela pessoa com quem erramos muitas vezes já nem se encontra mais encarnado, ou a situação em si já não pode mais ser revertida. Muitas coisas acontecem. Mas é preciso nós termos em mente que apesar de tudo isso, Deus nos ama como nós somos. Deus não pede que nós sejamos diferente daquilo que sejamos para nos amar. Ele nos ama como nós somos, reconhece em nós as fragilidades, as fraquezas, é indulgente para com as nossas falhas, nos perdoa a todo momento. E nos pede unicamente para que nós assim hajamos com o nosso próximo. Para que nós olhemos a conduta do nosso próximo conosco e com coragem nós consigamos reconhecer que ele era um ser errante assim como nós e perdoarmos. E seguirmos o nosso caminho e ajudarmos, ao invés de criticar, a buscar um caminho diferente, a vigiar e orar, vigiar tudo aquilo, todos os nossos pensamentos, sentimentos, tudo aquilo que nos envolve e nos fortalecer através da oração, pedindo a proteção, a paz, o equilíbrio, a sabedoria para enfrentar o dia a dia. Eu costumo dizer, e muitas vezes quando nós encaramos a atitude do outro, talvez nós podemos perceber que o nosso próximo não tem a mesma consciência que nós. Podemos estar com a mesma idade biológica, podemos muitas vezes ser mais novo biologicamente, mas a idade espiritual ela é muito diferente. Muitas vezes uma criança dá mostras de uma sabedoria muito maior que o ancião. E quando nós retribuímos a uma ofensa, muitas vezes seria como se nós retribuíssemos a um tapa de um bebê. Será que aquela pessoa que está errando consciente? Muitas vezes a gente fala, nossa, mas que maldade, está fazendo com maldade, com intenção, mas é a natureza dele ainda. E Deus nos revela que nenhum mal é eterno, tudo passa. Todo mundo foi criado simples e ignorante para a perfeição. Nós estamos num processo de aprendizado contínuo. Quando nós chegamos a essa conclusão, nós vamos perceber que todos somos irmãos, não estamos vivendo uma grande competição. Não estamos aqui para mostrar que eu posso mais, que eu tenho mais, que eu sou mais, não. Estamos aqui cada um para vencer as suas imperfeições e dentro do caminho do bem tentar nos harmonizarmos minimamente com as leis divinas, conduzindo no bem, fazendo pelo outro aquilo que nós gostaríamos que se fizesse por nós. Quando nós pegamos só essa regrinha de conduta,
Quando nós agimos para com o outro, pensamos para com o outro, da forma como nós gostaríamos de ser tratados ou que agissem conosco, muda tanto a nossa vida. Mas muitas vezes nós lembramos disso só depois. Mas é um caminho do progresso. É natural que no começo nós erremos e venha depois o arrependimento, a oportunidade de mudança, até o momento que nós vamos já nos freando, nos corrigindo, a gente pensa, mas já não age, já controla o impulso, muitas vezes sai daquela situação ainda de forma atribulada, mas pouco a pouco nós vamos vencendo até que aquilo se torne natural. Vai ser natural quando nós nos integrarmos a esse pensamento divino, e é quando nós alcançamos realmente o progresso maior, que nós conseguimos perceber essa realidade, que nós somos seres todos em aprendizado, integrados, buscando o amor, buscando nos reconhecer em humanidade, todos nós juntos. Tudo parece ficar tão mais fácil, fazer tão mais sentido para nós, quando nós percebemos que está aí a verdadeira felicidade. A felicidade, ela está no progresso realizado, porque o progresso realmente faz com que nós nos libertemos daqueles sentimentos inferiores, que nós reconhecemos em tudo, em todos, a todo momento, em qualquer lugar, a felicidade, a alegria daqueles pequenos momentos que hoje passam desapercebidos. Quantas coisas boas acontecem na nossa vida e nós nem percebemos. O que chama atenção para nós? Aquilo que ainda nos machuca, nos ofende, nos agride. Muitas vezes temos um dia em paz, tranquilo, conseguimos concretizar várias tarefas, basta o chefe falar um pouquinho mais alto, uma situação, 10 minutos, 20 minutos de um dia de 8 horas é aquilo que fica marcado em nós. Quando na verdade temos tantos motivos a agradecer. Só de estarmos aqui dia a dia vivenciando uma página em branco com livre-arbítrio para poder fazer o que nós queremos, sem julgamentos. Deus nos respeita o limite de cada um de nós, nos acolhe igualmente, não espera que sejamos como um ou como outro iguais, sabe que cada um de nós tem um tempo, tem um momento. É interessante nós observarmos isso e buscarmos nessa coragem de confiar em Deus, nessa coragem de acreditar mais em nós, um caminho mais seguro para a nossa vida. Nós somos capazes, nós temos esse potencial, nós temos essa sementinha de amor dentro de nós, que cada dia mais vai se desenvolvendo. E nós sabemos que o resultado de tudo isso, quando nós compreendemos a vida, compreendemos a nossa realidade, compreendemos aquilo que nós estamos fazendo aqui, nós vamos encontrar nisso, no amor, naquilo que Jesus veio nos ensinar já há mais de 2000 anos, um caminho seguro da vida. Quando nós nos encontrarmos naquela dúvida, fazer ou não fazer, nós vamos parar para sentir. Quando não é para fazer, a gente sente aquela amargura, aquele sentimento, aquele sinal. Nós sabemos que o nosso coração é a maior bússola que vai nos conduzir no caminho da vida. Nós sabemos já hoje distinguir o bem do mal, mas sabemos também que muitas vezes essa porta estreita, essa decisão é a mais difícil, mas é aquela que precisa ser enfrentada com coragem. Porque a porta aberta das facilidades, dos convites, elas estão aí a todo momento. Hoje, quantas vezes nós nos sentimos isolados? Quantas vezes nos rotulam? Ah, sai daqui padre, pastor, não pode nada, não faz nada, não sei o quê. Quantas vezes nos sentimos diferentes, excluídos por querer ou ter a coragem de acreditar em algo mais, em que a vida tem um sentido maior. Nós sabemos que assim como nós, muitos também acreditaram. E muitos hoje estão em condição muito melhor. Só depende de nós. Só depende dessa confiança, dessa coragem em nós mesmos, de nós acreditarmos que estamos no caminho do bem, de nós buscarmos cada dia fazer um dia melhor. Se cada dia olhar para trás e falar, hoje eu fui um pouquinho melhor, esse é o caminho. E com certeza, através do amor que nós formos praticando conosco primeiramente, no desbravar com humildade e buscar as nossas imperfeições,
um burilamento de tudo isso, desenvolvendo esse sentimento de amor, um caminho seguro, a edificação desse reino de Deus dentro de nós. Cada dia, pouco a pouco, passo a passo, cada um no seu círculo, no seu meio, não precisamos ir muito longe. Nós tropeçamos muitas vezes na necessidade. A necessidade está tão perto de nós. A gente consegue ajudar. Muitas vezes nós nos preocupamos, puxa, eu não tenho bens materiais, eu não consigo ajudar tanto. Mas nós podemos ter certeza que um copo de água com amor, ele alimenta. Muito mais do que muitas vezes uma comida que a gente oferece para se afastar daquela pessoa. Não, tô aqui, ó, tô essa coxinha, tô esse salgado. Um copo de água com amor. Um bom sentimento, um bom pensamento faz muito mais diferença. Um olhar, um carinho, uma atenção. E é esse o nosso aprendizado. Somos todos iguais. Vamos mudando de papéis ao decorrer das nossas existências. Mas no fundo, guardamos e temos tantas imperfeições ainda, estamos nesse processo junto de aprendizado. Saibamos valorizar esses momentos, buscar realmente esse sentido maior, esse alimento para nossa alma e nos fortalecer para que cada dia nós consigamos enfrentar com a coragem necessária, o nosso dia a dia, sempre no caminho do bem, sem nos corromper, sem deixar que os outros influenciem em nós ou ditem como deve ser a nossa vida, mas reconhecer em Deus, nesse modelo de conduta, de amor, o nosso caminho. Graças a Deus. Realmente um tema bastante interessante, né, para refletirmos aí, como o Christian falou. E quem gostaria de fazer um comentário sobre o tema, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Parece que ninguém está com coragem, viu, Christian? Não, vai ter um corajoso lá no fundo, lá, viu? Opa! É claro. Boa noite, Cristian. Boa noite. Ô, Cristian, não é nem pergunta, é só um comentário que eu assisti uma palestra outro dia, de um orador também já há muito tempo da doutrina em outro centro, né? E ele falou um negócio que eu achei muito interessante, né? Que você colocou aí sobre Deus, né? Ele falou que Deus não perdoa, porque não tem necessidade de perdoar. Deus nos aceita e nos ama infinitamente. E acredita muito em nós. Acredita, como você colocou, essa evolução, né? Então nós estamos, por isso que nós estamos nesse planeta e vivenciamos tantas diferenças entre nós, né? Cada um está no seu estágio, cada um está no seu tempo, né? Então é por isso que às vezes a gente fica surpreso, né? Assim, que você vê uma pessoa faz coisas que você não faz mais, mas você também vê pessoas fazendo coisas que você ainda não consegue fazer, né? Então isso que é o bonito de Deus mesmo, né? E aí é essa prática, né, de você tentar se melhorar mesmo, para você evoluir realmente, né? Como você colocou, não se corromper, não ir atrás das coisas imundas, e procurar sempre praticar o bem, né? Aí, como está em todos os evangelhos, né? Se há salvação, a salvação é pela caridade mesmo, né? Isso está em todos os evangelhos, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Muito bem colocado também, né? Que só a salvação através da caridade, né? Então é isso daí, quer dizer, então a gente tem que fazer isso aí para evoluir mesmo, né? E de Deus a gente espera sempre o melhor, né? Porque Ele nos conhece, né? Foi Ele que nos criou, né? Então a gente não precisa... Que às vezes muita gente fica assim, Deus vai me perdoar, né? Preocupado, né? Então nós não devemos nos preocupar, porque Deus nos aceita como nós somos. Só esse comentário. Não, perfeito, é justamente isso, né? Porque para que haja o perdão, é necessário que haja uma ofensa. Deus não se ofende. Será que Jesus se ofendeu com tudo que fizeram conosco? Não se ofendeu. Por quê? Porque ele compreendia, ele fazia uma leitura de quem nós somos, ele aceitava acima de tudo. E sem dúvida, a caridade é o amor em ação, é o caminho seguro da nossa salvação, né? É o que o Evangelho nos fala, e que se em dúvida de alguma coisa, se tivermos que guardar apenas uma palavra de tudo que nós conversamos, é essa, é o amor. Resume tudo, né? Todas as doutrinas, todos os ensinamentos. É o nosso roteiro seguro aí de aprendizado e de evolução. E a reencarnação?
Perfeito. Senhor Américo, fica à vontade. Como é que é? Nós somos muito orgulhosos, egoístas, isso somos mesmo, né? Caso para nós nos sustentarmos, né? Agora, praticar isso que você falou é já o homem é difícil, né? Então, como é que se contorna essa parte? Por aquilo que ele falou, a reencarnação. O indivíduo, então, vai reencarnando em outras épocas, em outros modos de viver, né? Outras, com mais tecnologia, leis que antes não tínhamos, né? Então o indivíduo é forçado, né, a praticar alguma coisa melhor, né? É isso que eu queria falar. Perfeito. É a lei do progresso, né? Que nos conduz e vai nos dando aquele empurrãozinho necessário, né? Através das... Mas é um caminho, né? Não é para ser alcançado nem hoje, nem amanhã, mas é um pouquinho por dia. Cada um sabe aquilo que precisa melhorar, pouco a pouco, aquilo que ainda não agride, porque tem que ser... conhece-te a ti mesmo e nada de excessos, né? Procurar realmente o bem e o amor, né? Caindo num mundo diferente, ele forçosamente tem que se modificar. Tem que respeitar leis, os costumes, são outros, né? A tecnologia, né? Que em outros tempos não havia nada disso, né? Então, tudo isso modifica o indivíduo, ele vai se habituando. Eu acho que é por esse caminho que o indivíduo se melhora, né? Que o homem é orgulhoso, né? Egoísta, né? Só simplesmente pela vontade dele ele não vai. Sim, com certeza, né? Graças a Deus. Agradecemos então aí pela presença do Cristo, né? E que volte sempre aí para nos brindar com a tua presença. Vamos então nesse momento, seguindo o exemplo e os ensinamentos maravilhosos de Jesus e de tantos outros companheiros, Francisco de Assis e muitos outros que aqui estiveram para nos auxiliar na nossa evolução, de que é dando, é doando que recebemos. E vamos assim nesse momento aproveitar a oportunidade de doarmos um pouco dessa luz, desse amor que já existe em cada um de nós. Então vamos nessa noite vibrar muita luz, muito amor por todos os companheiros encarnados
desencarnados também, que vivem em nosso planeta e que ainda se encontram presos na escuridão, nas trevas de si mesmo, que nesse mês em que celebramos a passagem de Jesus pelo nosso planeta, que esse clima de esperança, que essa energia que renova, que essa paz que está presente em nosso planeta, possa envolver a todos aqueles companheiros que ainda vivem presos somente à matéria, que ainda vivem presos às fugas da realidade, através aí do álcool, das drogas, através das ilusões proporcionadas hoje de tantas formas, que esses companheiros queridos se permitam envolver por esse clima de esperança, de renovação, e que possam assim aproveitar a oportunidade bendita da reencarnação e se renovarem. Vamos também vibrando nessa noite por todos os nossos irmãos encarcerados, todos os nossos companheiros que se encontram presos a uma cama, a um leito de hospital, todos os nossos irmãos que se encontram presos às casas de psiquiatria, de tratamento mental, todos aqueles companheiros que se encontram no cárcere, em uma cela, nas casas de correção, que todos esses irmãos possam aproveitar esse momento para refletirem, que não se permitam que a revolta os envolva, mas para que sim, que aproveitem esse momento para refletir e para se renovarem mentalmente, para que possam sair dali melhores do que nesse momento se encontram. E assim agradecido a Deus por esse momento de aprendizagem, de doação, de recebimento, agradecendo ao plano maior que aqui nos acompanha, nós damos por encerrada a primeira etapa do nosso trabalho dessa noite. Graças a Deus. Nós vamos continuar com os passes.